Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Compliance on Time. E hoje quero agradecer imensamente a presença aqui de um profissional ilustre, que é uma referência na área, que é o Marcos Turbay. Marcos, obrigada pela tua participação e seja bem-vindo. Olá, Letícia. É um prazer estar aqui, poder contribuir com mais uma iniciativa sua, iniciativa de sucesso, iniciativa que sempre ajuda, né, a esse universo do compliance e a nossa atividade ter um destaque maior aí no mundo profissional. Parabéns e me sinto muito honrado pelo convite. Obrigada, eu que agradeço de verdade pelo teu tempo e por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco. Bom, pessoal, o tema hoje da nossa conversa com o Marcos são investigações corporativas e também o método que ele criou, o método Decipher. Então, eu gostaria de apresentá-lo aqui. O professor Marcos Turbay é o sócio fundador da Compliance School e criador e disseminador do método Decipher de investigação corporativa. Ele dedicou sua vida profissional de 30 anos à matéria de investigação e compliance. Além disso, também foi agente da Polícia Federal, CEO da empresa Conformity, diretor da Kroll Associates, sócio da Ernst Young e diretor do Banco Safra. Baita currículo, temos aqui bastantes temas para serem explorados concernentes a isso. Então, Turbay, eu gostaria de já começar para você com a primeira pergunta: o que é esse método Decipher que você criou? Bom, é simples. Nós tínhamos um sonho que era buscar, né, visitar toda a nossa experiência aí de 30 anos de investigação e transformar isso numa metodologia. Porque nós entendemos que o nosso país ainda tem muito espaço e muitas oportunidades de melhorias no processo investigativo. Então, fomos para a prancheta e começamos, faz um ano e pouco, a desenhar e a estruturar essa metodologia que recebeu o nome de método Decipher, por um motivo. Nós entendemos que o nosso papel no processo investigativo é decifrar, né? E não tratar problemas, é decifrar casos simples e complexos. Por isso que nós optamos em trazer essa nomenclatura para a própria metodologia. Nós temos o entendimento de que este método pode atender pequenas, médias e grandes organizações, para que os processos possam, né, com o tempo, ser mais eficientes e mais seguros. Nós nos preocupamos em fazer algo que possibilitasse o acesso a qualquer pessoa e que, desta forma, aquela pequena empresa que ainda não tem o seu processo investigativo possa iniciar, né, o quanto antes e tratar os seus riscos que aparecem na sua ouvidoria ou nos seus canais de denúncia. Basicamente é isso. Perfeito. Então, ele vem de decifrar problemas e pode ser aplicado, implementado em organizações de qualquer tamanho, pelo que eu entendi, né? O foco específico do Decipher é para as investigações corporativas, porque você falou da melhoria de processos. Ou esse método também pode ser estendido para outros vieses? Não, ele, evidentemente, todo o resultado de uma investigação pode propiciar, né, a melhoria de um processo, né, ou o ajuste de um comportamento. Então, o objetivo dele, é claro, é sempre preparar os profissionais para que façam investigações corporativas dentro do contexto do compliance, principalmente, e que possam produzir resultados que agreguem valor, tanto para para amenizar impactos de alguma situação que porventura surgiu, que possa controlar riscos, né, que podem aparecer, que podem se desenvolver. Essa é a ideia central da metodologia. Perfeito. Então, descrevendo um pouco, a gente já começa a ter uma ideia da importância de se investigar. Qual é a sua opinião a respeito disso? Qual é a importância de investigar não conformidades dentro de uma organização? É extremamente importante. Nós somos da escola que entendemos que o processo investigativo, por exemplo, dentro de um programa de compliance, é o que dá vida para o programa de compliance.
é aquilo que no dia a dia é a força motriz. Então, chegam, as ouvidorias captam, né, o que a gente chama desses riscos, e o processo investigativo tem que aprofundar nisso para que se possa dar uma resposta adequada a todo tipo de situação que, porventura, surja na empresa. Nós consideramos fundamental a apuração de todos os relatos que chegam ou para a alta administração, ou para o dono da companhia, ou para as ouvidorias implantadas nas empresas. A gente aprendeu, Letícia, num caso muito simbólico, que o nosso cliente, uma grande corporação, ele recebeu em 10 dias uns 30 relatos sobre a comida fria no restaurante. E o comitê de ética olhava para nós e falava, bom, isso pode, né, arquivar e descartar, porque aparentemente não tem lá não estamos muito preocupados com isso. Nós, profissionais da área, entendemos que aquilo poderia ser um sinal de alguma coisa, né, mais crítica que pudesse estar acontecendo. Fizemos ao contrário, tivemos a independência suficiente para voltar para aqueles relatos e, quando nos aprofundamos naquela apuração, descobrimos uma fraude de 11 milhões de reais no contrato de alimentação. Então, ali foi uma grande lição para nós, para a minha equipe, para mim, da importância, né, que tem, por exemplo, esse processo de apuração de tudo que chega na companhia. Perfeito. Eu acho que é importante tanto o consultor quanto o profissional de compliance e o empresário que eventualmente vai ver esse nosso vídeo, entender que essa, como você falou, é uma força motriz do programa que permite essa melhoria contínua, essa retroalimentação num ciclo virtuoso e que também, às vezes, a informação que vem através do canal ou de qualquer outra forma, ela pode ser só a ponta de um iceberg. Como esse exemplo Sim. que você deu, a princípio não existe uma ligação direta com o assunto relacionado a compliance, mas com a habilidade, a capacidade de vocês de investigarem, entenderem que aquela suposição poderia representar muito mais do que simplesmente uma comida fria, tá aí, eu acho, a maturidade do profissional de não descartar qualquer denúncia que possa chegar e representar uma possível melhoria nesse processo, né? Nós aconselhamos não fazer, né, o descarte de nenhum relato que chegue na ouvidoria ou chegue na companhia. Eu acho que saber dar o endereçamento, né, correto para cada assunto que chega. E é claro que a capacidade investigativa de um profissional pode, na verdade, enxergar elementos a mais naquela simples denúncia que pode, ao final, agregar valor para a companhia. É claro, hoje chegam, as equipes de investigação são pequenas, a quantidade de assuntos para apurar são grandes, então acaba se passando por cima de algumas matérias que aparentemente não são tão críticas, mas a experiência nos mostrou que nunca na investigação devemos seguir a lógica natural, coisa mais incrível que pareça. Sempre desconfie daquele seu primeiro entendimento sobre o assunto que cai na sua mesa, sempre. E fazendo isso é que, na verdade, a gente conseguiu desenvolver melhor a nossa capacidade investigativa. Legal, você já deixou 2 grandes dicas aqui que eu anotei. Não fazer o descarte de relatos, saber dar o endereçamento ou encaminhamento correto, se a princípio não seja um relato de compliance, né? E nunca seguir a lógica. Gostei dessas 2 colocações que vêm realmente com base na experiência de alguém que já tem anos de vivência e prática. A princípio, o que eu vejo, assim, né, acredito que você também nas andanças corporativas, é que existe uma subvalorização da matéria e às vezes até um medo em relação à exposição. E uso aquele ditado de quem não deve não teme, para que você se exponha à medida que confie na melhoria do processo e nos valores agregados que essa implementação e o próprio processo investigativo pode trazer para o teu negócio. Agora, se existe uma liderança que inibe, que não confia e que realmente tem coisas a esconder, acredito que
a perspicácia aí do processo investigativo e até da implementação de ferramentas de denúncia possa ser prejudicada. Sabe que a maioria das companhias não tem o processo investigativo maduro, né? Ainda estamos nos arrastando nisso. Tem profissionais excepcionais no Brasil que fazem investigações altamente capacitadas. Mas isso é a realidade de pouquíssimas empresas, né? Ter essa estrutura privilegiada dentro da sua companhia. Então, acaba no final o dono da empresa ou o gestor da empresa tendo o entendimento dele sobre a matéria de investigação. E nós alertamos porque ele está absolutamente equivocado, né? Eu acho que cada profissional deve usar o chapéu que lhe convém. Um executivo de alto nível que ocupa um cargo na alta administração, não necessariamente ele vai ter capacidade de fazer uma investigação ou orientar a como fazer uma investigação. E o que está acontecendo é muito isso, né? Eles fazem uma adaptação, pegam, por exemplo, um funcionário da área jurídica, um analista júnior do direito, coloca responsável para fazer as investigações, né? E não existe uma metodologia clara para o processo investigativo. O que aconteceu no Brasil foram adaptações, né? Adaptações de processos de auditoria ou de outras técnicas que evidentemente são úteis, mas até agora, não conseguimos enxergar. Acho que é por isso que é o nosso empenho, nossa dedicação, é tentar fazer com que o Brasil tenha uma referência ou tenha várias referências de metodologia e que sejamos lá fora reconhecidos como uma boa prática, né, nessa ciência que é investigar e decifrar os casos. Porque, com certeza, casos não faltam para serem investigados, né? O que falta são outros recursos, na minha opinião, e um pouco mais de disposição, vontade, interesse das empresas em se abrirem e mergulharem nessa matéria. Como você falou, vivemos num país de cenário corporativo extremamente complexo, em várias frentes. Com certeza, muitas situações de não conformidade acontecem. Das duas, uma, ou chegam, e até emendando já com a minha próxima pergunta, chegam até o conhecimento do compliance ou da área responsável e não são investigados, ou nem chegam porque não existe ferramental para isso. Então, por que, na sua opinião, muitas empresas recebem os relatos, mas não investigam? Porque, primeiro, como eu falei, eles não têm a estrutura adequada interna, né? Então, eles terão, evidentemente, que ter orçamento para demandar para um terceiro fazer o processo de apuração, né? Esta não é uma atividade ou uma matéria que custa muito barato. Eu acho que, e defendo isso, um profissional capacitado no processo investigativo tem que ser um profissional bem remunerado. Por quê? Porque, evidentemente, ele trata de assuntos sensíveis da organização o dia todo, né? Ele tem acesso a informações delicadas, sensíveis, confidenciais, e isso faz com que ele se torne um profissional, um ativo importante do histórico de problemas da companhia. E isso tem que ter valor. O que está... É aquela história. Eles estão deixando de apurar ou fazendo só encaminhamento, né? Então, se chega o relato de suposto assédio moral, né? E suposto assédio sexual, vai para o RH. Se chega um relato que envolve a operação da companhia, vai para o diretor de operações. Eles estão, muitos estão direcionando desta forma. Infelizmente, isso está errado, né? Nós entendemos a limitação orçamentária, mas, por exemplo, um método que possa ser desenvolvido, aplicado de uma forma mais simples, com um custo menor, seria e agregaria muito valor nesses relatos que eles estão dando esse tipo de encaminhamento. Quando nós estamos apurando ou tentando decifrar um caso, nós fazemos tantas outras descobertas que agregam muito valor, né? Não só nos processos das empresas, na melhoria do processo de uma empresa, uma possível vulnerabilidade, como também corrigimos comportamentos que às vezes as pessoas acham que eram normais, né, e que não eram normais. Naquele ambiente de trabalho não é normal aquele tipo de comportamento. E a gente consegue, né, com essa
com algumas técnicas, ajudar a empresa a enxergar isso e a tratar isso de uma forma diferenciada. Então, você acha que, em vez de, às vezes, as empresas receberem esses relatos e encaminharem para determinadas áreas, como acontece, você bem mencionou, seria mais fácil, talvez, ter um método mais, vamos colocar essa palavra, mas não exatamente simples, mas que funcione, né? Não precisa ser aquela robustez de um terceiro, ainda mais se é uma empresa pequena. Você entende dessa forma, que a gente poderia adaptar esse processo para capacitar essas empresas ou esses profissionais, a fim de que a lisura seja mantida e o bom desempenho, em vez de delegar para outras áreas que podem colocar os pés pelas mãos, né? Exatamente, não é possível, né, criando uma pequena estrutura dentro de uma pequena companhia que possa ter e desenvolver essa competência investigativa. Inclusive, né, usando o método, dar toda a rastreabilidade necessária, porque em algum momento ele pode ser questionado sobre isso. Né? O cenário de negócios mudou. A exigência de se ter, né, programas de integridade hoje ganhou uma relevância muito importante. E se nós não demonstrarmos efetivamente que o nosso programa de integridade apura os relatos que chegam, né, e dão o encaminhamento devido, e mostrar isso documentalmente, perdemos todo o esforço aí de tentar fazer um negócio com uma empresa que acredita nos programas de integridade e que, com certeza, está em destaque, né, no mercado nacional. E o que, na sua opinião, caracteriza um bom investigador? Ou que tipo de profissional pode estar apto para fazer uma investigação corporativa? Bom, primeiro, qualquer profissional de qualquer competência, né, competência acadêmica, de qualquer fase, inclusive, da sua vida, pode ser treinado para ser um bom investigador corporativo. Qualquer profissional. Evidentemente, o que chama atenção são profissionais que têm tanto o raciocínio jurídico, como o raciocínio lógico, como o raciocínio sistêmico, como o raciocínio de um processo. Isso a gente vai agregando valor, né, naquele profissional, para que ele, com o ferramental certo e com o método certo, consiga ter uma performance melhor, né, no processo investigativo. Eu acho que aquele profissional que aprendeu que a primeira lógica que nós temos, né, é que nem você está andando na rua, ou você recebe um relato, né, você, no seu trabalho, vai apurar o relato que o cliente te passa. Quando você lê o relato, você já faz todas as suas constatações mentais usando uma lógica natural sua, minha, de todos nós. Aquele profissional que aprender a neutralizar isso e transformar, né, esse primeiro pensamento em algo técnico, esse vai ser um grande profissional de investigação. Né? É muito porque as pessoas, por assistirem, né, filme, novelas, séries, e por gostarem dessa matéria, porque gostam desse, entendem e compreendem que pode entrar numa investigação usando esses raciocínios. Investigação é muito mais. Investigação não é só abaixar a cabeça e investigar. É cuidar de todo o contexto que isso está envolvido. Tanto o caso como a própria posição que você ocupa naquele ambiente. Então, tem inúmeros fatores que a gente se preocupa, inclusive a gente fala isso nos nossos treinamentos, que a pessoa tem que desenvolver as habilidades para poder ser um profissional de qualidade nessa matéria. Ok, nós então podemos não nascer com essas habilidades, mas há esperança de nos transformarmos ou nos tornarmos bons investigadores com muito treino e técnica, né? Eu tenho certeza. Inclusive, a gente vai lançar um negócio bacana aí. A Compliance School está caminhando para se tornar, né, a primeira academia de investigação corporativa do Brasil. A gente vai se empenhar muito nisso.
E uma das atividades que a gente quer oferecer, isso não é propaganda, eu estou querendo te dar mais valor. Toda informação que puder ser útil para todo mundo que for assistir é sempre válida. Então, uma das coisas que a gente quer oferecer é justamente o treinamento individual. Nós aprendemos, até capacitando meu próprio filho, capacitando outras pessoas mais próximas, que a gente consegue acelerar esse processo, né? Claro, usando metodologia fica mais fácil, e desenvolvendo alguns instintos ou alguns raciocínios diferentes naquele profissional que possa acelerar aí o processo de aprendizagem dele e se tornar um bom profissional dessa área, que inclusive o mercado tem carência, né? O mercado sente falta de contratar já a pessoa preparada, né? Tem muitas pessoas boas trabalhando, mas se eu precisar aumentar a minha equipe e colocar para rodar no dia seguinte, cara, vai levar aí de 6 meses a 1 ano para que esse profissional esteja preparado. E isso é custo, né? Legal. E para o empresário que busca esse tipo de solução também sempre é um tema sensível, porque vai tratar de uma dor ali que às vezes é um desconforto para ele, precisa de passar essa confiança, essa experiência, ele entender que, se for o caso de uma prestação de serviço externa ou mesmo uma apuração interna, essa pessoa não vai estragar mais um cenário que já pode estar muito comprometido, né? Exatamente. Primeiro, uma pessoa que demanda investigação, ela tem que estar preparada, inclusive tecnicamente, para demandar a investigação. Porque senão já começa desde o início errado. E se ela demanda errado para alguém que ainda não está maduro, né, em alguns aspectos, aí sim abriu a porta para o risco e para os problemas. Então, saber demandar uma investigação hoje deveria ser uma competência de todo alto executivo, de todo presidente de comitê de ética. Saber conhecer o processo de investigação, as fases, né, e saber que determinadas coisas não podem ser solicitadas, né, e que aquilo tem que caminhar em absoluta conformidade, né, com todas as regras e legislações, né, do país e fora do país, inclusive. Perfeito. E olhando para esse grande guarda-chuva, que é o programa de compliance, que tipos de situações, você mencionou que algumas delas são encaminhadas para outros departamentos, trouxe o exemplo da comida fria. Como é que a gente tem esse feeling ou essa técnica para decidir o que vai ser uma investigação de compliance ou não? Quando você recebe um relato, você tem que enxergar nele qual o processo, evidentemente, que está atrás dele, né? Então, se a gente fala da comida, o processo de contratação de terceiros, né, para fornecer alimentação para a indústria, por exemplo, passou por um processo de compras. Então, quando eu olho para o relato especificamente, eu não enxergo aquilo que está por trás. Então, o que eu recomendo é isso, né? Para você definir se esse relato se encaixa com um programa de integridade que pode estar em risco a integridade da companhia, você tem que olhar por trás dele. Que processo que ele é aderente? Da onde que ele poderia surgir? E se esse processo tem vulnerabilidades ou podem causar danos à integridade da companhia sob qualquer forma, reputacional, financeiro, né, ou qualquer outra situação. Mas então, um relato semelhante pode ter encaminhamentos diferentes em empresas diferentes? Eu diria para você assim, se eu fosse o Marcos Turbay, né, toda a experiência, tudo que a gente errou e acertou nesses 30 anos. Se eu estou recebendo relatos hoje, evidentemente eu vou ter uma leitura. A gente costuma dizer que um bom decipher agrega valor em casos simples, né? Um bom decipher é quem se capacitou no decipher e usa os conceitos da metodologia. Então, um bom decipher, ele usa
transforma, perdão, um caso simples em valor agregado para a companhia. Esta habilidade, né, é que se diferencia nesse processo todo aí. Ok, então... Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas talvez eu tenha me perdido. Um pouquinho também, assim, essa questão de a mesma situação que chega em dois contextos poder ser encaminhada de formas diferentes. Acho que você fez o paralelo também dependendo da pessoa que está por trás dessa leitura, né? E também qual é o exatamente. O fato é, se a gente for, por falta de metodologia, Letícia, se a gente for em 10 empresas, as 10 empresas vão ter definições de encaminhamentos distintos, né, daquilo que chega, certo? Por quê? Porque é isso, porque foram se adaptando, é claro, tem a sua cultura tem o seu orçamento, tem o seu entendimento sobre a importância daquilo, mas se um profissional que conhece da qualidade de resultados, o quanto o resultado investigativo pode agregar valor para a companhia, ele, com certeza, daria sempre um encaminhamento, que é tentar decifrar aquilo que pode gerar valor para a companhia, mesmo no caso pequeno. Perfeito. O cenário que eu, pessoalmente, aqui observo hoje é de uma preocupação inadequada, coloquemos assim, né, quase que uma negligência da parte de alguns empresários para o tema. Se deparam com situações complexas e ou acham que alguém internamente pode fazer isso, ou dão um encaminhamento de uma outra maneira, sem olhar para a dimensão desse iceberg que está por baixo ali da água e a gente não consegue ver. O que falta para nós conseguirmos convencer, disseminar um pouco mais esse tema e transformar a maturidade do nosso mercado aqui brasileiro em termos de investigações robustas e melhoria de processos com base na confiança que esses empresários precisam ter nessa ferramenta? Primeiro, eu acho que começa com os profissionais das companhias. Por exemplo, eu sou gerente de RH e sou delegado a fazer investigações na empresa. Opa, peraí. Você entende a complexidade que é isso? Você entende o tamanho da sua responsabilidade? Isto está descrito no seu contrato de trabalho? Você foi preparado para isso ou você assistiu uma novela que fazia investigação? Né? Então, o primeiro passo somos nós, profissionais, que trabalhamos na companhia, que somos um CPF, né? Que somos um número de carteira de trabalho, que somos profissionais que se preocupam com a própria integridade também e com a evolução da carreira. Aceitar que você seja encaixado numa estrutura de investigação para lidar com assuntos sensíveis sem estar preparado tecnicamente para isso, e esse preparo não volto a dizer, não é porque você assistiu uma série do CSI, não é. Né? Eu me lembro, quando jovem, eu fui para a Polícia Federal porque eu assisti a Miami Vice. Nossa, isso não é do tempo de vocês, mas eu adorava aquilo que me despertou. Só que só me despertou o interesse, não me desenvolveu competência nenhuma. Então, o primeiro passo é nós, profissionais que trabalhamos nas companhias, quando temos que ter vários critérios para aceitar a fazer e conduzir investigações. Segundo, as administrações, os executivos, quem está cuidando das companhias, tem que ter o entendimento que essa é uma matéria de especialistas, essa é uma matéria técnica. E quanto mais ele investir nesse profissional ou nessa estrutura, menos problemas ele vai ter e maior valor agregado ele vai ter quando ele for apurar aqueles pequenos sinais de riscos que surjam na sua companhia. Tá? Eu acho que são essas duas coisas que a gente deveria prestar atenção. Perfeito. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, suas sugestões para quem vai assistir essa nossa conversa em relação a esse tema e também a área de compliance como um todo. Eu queria dizer o seguinte, para todos os profissionais, aquilo que eu sempre falo, você sabia que quando você desenvolve uma tarefa profissional em qualquer matéria, né, se você é engenheiro, se você é matemático, qualquer matéria, de advogado,
você vai passar por um processo, que é um processo de receber a demanda, planejar, fazer o processo de coletar informações, coletar dados, analisar aqueles dados, produzir um entendimento e fazer uma entrega para alguém. Esse processo chama-se investigação. Então, se você tiver uma metodologia que faz você ser mais eficiente e tenha mais segurança nessa sua caminhada, mesmo não sendo investigação, com certeza você vai desenvolver uma competência diferente aí. Recomendo. Se não conhece ainda o universo da investigação corporativa, estamos aí para falar um pouco mais, para que você entenda e se sinta seguro que, além de ser uma grande oportunidade de carreira, é um grande negócio. Não sei se as pessoas sabem, Letícia, mas eu já vendi 2 empresas de investigação. Construí e vendi as empresas. No Brasil não existe isso, talvez nem fora do país. Nós construímos e vendemos 2 empresas de investigação. Sabe por quê? Porque é um excelente negócio. E sabe por que investir nessa carreira? Porque é uma excelente oportunidade e um universo, um oceano azul a se navegar aí gigantesco. Acho que esse era o recado que eu gostaria de deixar no final. Maravilha. Agradeço muito. Você, viu? Espero você fazer o Decipher, porque tem todas as características de ser uma excelente profissional. Eu estou em dívida com isso, né? Agora que vamos aos poucos retomando aí os contatos virtuais, já temos, né? Mas os físicos começam a se aprimorar. Eu acho que essa matéria da investigação, ela precisa do corpo a corpo e do olho no olho presencial também. Ajuda bastante. Ajuda a gente está levando, eu estou levando para o EAD, né? Na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai lançar. Tivemos o impacto do Covid, aí a gente não conseguiu lançar agora, e estamos sentindo a dificuldade, né, de levar um método que a gente capacita presencialmente para o EAD. Mas vamos conseguir e vocês vão ter aí um resultado bacana, aqueles que têm interesse. Maravilha. Obrigada, Marcos. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento aqui conosco. Agradeço novamente pelo teu tempo. Desejo muito sucesso também nas turmas, nos cursos, que nós possamos ter cada vez mais profissionais de investigação, que são esses verdadeiros motrizes para as melhorias dos nossos mecanismos de conformidade, do teu nível, capacitados por você, e a gente faça só com que esse tema cresça e se dissemine aí no nosso país. Muito obrigada, viu? Obrigado a você e continue sendo essa profissional ativa, participativa, que movimenta de todas as formas a matéria compliance, e isso nos orgulha aí, porque a gente vê essa nova geração, né, arrebentando e transformando esse mercado em mais qualidade. Parabéns, Letícia. Obrigada, Turbay. Até uma próxima, então. Um abraço. Outro. Tchau, tchau.